Mais uma vez, Deus, pela misericórdia dele, me traz até você. É um encontro que eu tenho com você. Eu não sei, eu não consigo ver você do outro lado, mas eu sei que Deus sabe quem é você muito bem. E conhece seu coração, conhece não apenas o momento que você vive, conhece todo o seu passado, desde o dia quando você foi gerado. O Senhor Deus já te conhecia, mas te conhecia antes também. Mas Ele sabia que nesse exato momento eu estaria falando com você. Porque Deus tem uma palavra para a sua vida. E dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, que é um contexto assim de muitos desapontamentos. O que é isso? São frustrações, são palavras que chegam, são aspirações que nunca se concretizam, são sonhos que você achava que ia alcançar há 5 anos atrás e hoje já passaram 10 anos e esse sonho não concretizou. Muitas vezes você se sente assim, tão para baixo, tão caído, tão nada. Aparentemente, tantos desapontamentos. Mas eles vêm e fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada. Existem desapontamentos que nós sofremos por causa de outras pessoas. Mas o pior desapontamento é quando nós nos desapontamos a nós mesmos, sabe? Quando deixamos de ser, quando deixamos de falar, quando deixamos de fazer, quando deixamos de ser aquilo que nós gostaríamos que nós fôssemos. Sabe, quando você olha no espelho, se você olhar e muitas vezes você diz, não, eu estou tão desapontado comigo mesmo, mas você tem algo que Deus te deu. Deus não fez você um robozinho já programado para você viver tão bonzinho, tão direitinho, tão retinho. Não, não. Deus deu a mim e a você algo bem bonzinho, que é chamado livre-arbítrio. É a liberdade. Nós temos liberdade para vivermos aquilo que Deus sonhou para nós, como temos a liberdade também de dizermos para Deus, Deus, eu quero viver do meu jeito. Mas quando eu digo que eu quero viver do meu jeito, em outras palavras, eu estou dizendo, o jeito de Deus é errado. O jeito de Deus não é o melhor para mim. O jeito de Deus não é assim. O jeito de Deus é o melhor para todos nós. Por quê? Porque Deus não pode trazer sobre nós algo que não seja o melhor. Porque para Deus não existe nem pior, nem melhor. Tudo que vem do Senhor é perfeito. Tudo que vem dele, tudo que sai dele é perfeito. Deus é justiça. Deus não tem meio termos. Deus não é movido, algumas pessoas acham que vão mover o coração de Deus através, muitas vezes, de sacrifícios, subindo montanhas de joelhos, ou fazendo jejum de 50 dias, ou outras que ficam até maltratando o seu corpo, fazendo sacrifícios, achando que dessa maneira Deus vai mudar. Mas Deus não muda. Deus não muda. Por quê? É tão simples. Porque ele disse, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele disse, anda na minha presença e você vai ser perfeito. E andar com ele. A mente não é para você ficar enchendo ela de tantas minhocas, de tantas coisas, que muitas vezes estão roubando de você o sentido do existir e do propósito da vida. Quando você lê a história de Jó, foi um homem que temia Deus. E ele teve um momento que estava assim no alto, lá no círculo, lá em cima. E o momento que veio cá embaixo. E quando ele estava aqui embaixo, como que Satanás bagunçou a vida dele. Mas ele foi fiel a Deus e voltou cá em cima. E terminou a vida aqui em cima. Tudo na vida é como termina que se conta. E Jó deixou aqui um texto para nós, lemos no seu livro. E esse texto é uma escolha que todos nós precisamos fazer. É uma escolha que nós não podemos abdicar dela de forma alguma. Em Jó, capítulo 11, verso 13, diz assim, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe
a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Ele termina essa declaração. E eu quero começar falando do final para o princípio. Diz assim: mas os olhos dos perversos desfalecerão. Na vida, nós temos o perverso e o santo. Ninguém nasceu santo. Todos nascemos com pecado. Todos nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, com a perversidade. Mas no momento quando uma pessoa se entrega a Jesus, ela nasce de novo. É quando você vê uma borboleta. Antes aquela borboleta era o quê? Era uma lagarta. Rastejava, andava nos lugares imundos, mas de repente, dentro de um processo de metamorfose, aquela lagarta foi o quê? Veio um casulo, e daquele casulo, dentro daquele processo, saiu o quê? Uma borboleta. Nasceu de novo, tudo é novo, mas os olhos dos perversos desfalecerão. Nós podemos ver a vida com os olhos daquele que não é perverso, daquele que procura ter essa vida que Deus oferece, uma vida santa, uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida pautada em pureza, santidade, integridade. Mas os olhos dos justos não vão desfalecer. Ele mantém os olhos fitos em Jesus. O Senhor Jesus, ele diz: olhai para mim, e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Olhai para mim. Sabe, quando você olha para o Senhor, você pode se espelhar nele. Quando você mantém seu olhar fixo nele, você experimenta o quê? O favor dele na sua vida. Você experimenta a misericórdia dele em você. Mas os olhos dos perversos perecerão, desfalecerão, e o seu refúgio perecerá. O refúgio que os homens buscam hoje é apenas, muitos deles, é uma segurança para a velhice. Mas é uma segurança que muitas vezes ele vai juntando tantas coisas, como se ele fosse viver aqui 1000 anos. Ao invés de ir desfrutando das coisas e ter realmente uma aposentadoria digna, alguma coisa nesse sentido. Mas o refúgio dessa pessoa perecerá. O refúgio que todos nós precisamos ter, eu preciso ter, você precisa ter, é exatamente o refúgio no Senhor. Só Ele que nos pode, o quê? Nos livrar. Nós dois que atravessamos esse período todo, não é? Da pandemia, Deus foi o nosso refúgio. Ele foi a nossa proteção. Ah, mas eu fui vacinado. Eu também fui 3 vezes. Você também. Mas teve até pessoas que, tantas elas até que foram vacinadas, algumas, eu não sei explicar como, foram. Por que nós permanecemos? Porque Ele tem ainda um projeto para a nossa vida. O nosso refúgio é o Senhor. E diz aqui que a esperança do outro, que não é aquele que tem o Senhor, diz assim: a sua esperança será render o Espírito, mas os olhos dos perversos, os olhos dele, vão perecer. Quando você medita nessa verdade, você começa a experimentar isso aqui.
desfrutando dessa realidade. Por quê? Sentir-te seguro, porque haverá esperança. Haverá esperança. Essa segurança, sentir-te seguro, porque tem o que é esperança. Olharás em derredor e vai dormir de que forma? Tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas esse favor que você pode passar para os outros, o maior favor que você pode transmitir para alguém é levar uma pessoa que ainda não tem Jesus a conhecê-lo. O maior favor que você pode fazer a alguém, sabe o que é? É evangelizar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não pense que você pregar o evangelho tem que ir para a televisão para pregar, tem que ir para o rádio para pregar, tem que ir para o púlpito da igreja para pregar. Para evangelizar tem que fazer um curso de teologia para pregar. Nada disso, meu irmão. Eu me lembro de uma definição de evangelização que eu nunca esqueci, que diz assim: evangelizar é como um mendigo dizendo para outro mendigo aonde ele achou pão. Um mendigo miserável encontra com outro que era igualzinho a ele, onde ele achou o quê? O pão. Jesus é tudo. Ele é tudo que o ser humano precisa. É verdade que hoje as pessoas falam Jesus, lembra de Jesus no Natal, na sexta-feira da Paixão, lembra de Jesus esporadicamente. Mas Jesus não está morando lá em cima no céu apenas, não é isso. O desejo dele é morar na sua própria vida, é morar no seu coração. Por isso que ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas muitas vezes o que está batendo na sua porta você não quer ouvir. Muitas vezes você abre a porta para tantas situações. Vem abre a porta para ganhar mais dinheiro. Outras vezes abre a porta. Não, vou deixar minha mulher que é muito feia, eu vou agora com aquela que é mais bonita. Eu vou passar a perna no meu colega de trabalho para ficar com a posição que é dele. Sabe, não é isto. Ele bate a porta do seu coração. Quando ele entra, toda a sua história é mudada. Toda a sua história é transformada. Todos os seus dias são tão diferentes. Agora, a única coisa que você pode escrever, isso é meu, é a sua vontade. É o seu livre-arbítrio. É a sua independência. Você é livre para fazer o que você quiser com a sua vida. É livre. Mas as consequências, você vai ser responsável também. Você é livre para almoçar ou não almoçar. Você é livre para tomar banho ou não tomar banho. Você é livre para chegar em casa e pôr fogo na sua casa. Você é livre. Mas as consequências vêm. Algumas pessoas imaginam que se ele vier para Jesus, a vida dele vai ser uma vidinha miserável. Se ele vier para Jesus, a vida não vai ter sentido nenhum mais. Se ele vier para Jesus, ele não vai ter nem amigo mais, nem vai poder jogar pelada mais. Não pode jogar pelado, mas ele precisa guardar no coração essa certeza. Caminhe com ele. Quem sabe você é alguém que um dia já caminhou com ele, viveu com ele, andou com ele, e hoje faz parte de um grupo de pessoas chamada desigrejados. Outros dizem que são os desviados. Mas a vontade de Deus é que você seja o amado dele. E ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são penosos. E ele disse: anda na minha presença e você vai ser perfeito. Anda na minha presença e você vai ser vitorioso. Anda na minha presença, porque eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei.